Essa é a nossa Ok. Assembleia Geral do Backstage Brasília. Eu vou passar primeiro algumas orientações de como a gente vai proceder, né? Eu falei anteriormente, vou só reforçar. Nós temos aqui o nosso convidado, o deputado Cláudio Abrantes, temos todos os nossos integrantes aqui do Backstage, todos não, mas na maior parte, né, estão aqui com a gente. Então, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai ter uma fala minha, uma fala da Lê Capone, introduzindo alguns assuntos, e depois a fala dos nossos convidados. Neste momento, eu vou pedir a todos que mantenham os seus microfones desligados, para que a gente possa ouvir com clareza a fala dos nossos convidados. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, é só escrever no chat. Quem quiser se inscrever para falar, também é só colocar seu nome no chat. A gente vai estar organizando uma lista de fala para perguntas ou para mesmo exposição de qualquer natureza, né, o que quiser falar, o que quiser colocar aqui na nossa Assembleia, das suas dificuldades, enfim, o momento que está vivendo, sugestões que tenham para a gente do Backstage. Então, esse momento vai ser aberto depois da fala do nosso convidado, e é um momento que a gente vai estipular de 3 minutos para não alongar muito a nossa reunião e para que a gente também seja bem objetivo. Agradeço a presença de todos desde já, e, Ale, passo a fala para você. Bom, gente, muito bem-vindos, muito bem-vindas, deputado Cláudio Abrantes, Churama e todas as pessoas do gabinete que estejam aqui. Obrigada pela participação, Cláudio. Bom, gente, como vocês sabem, né, o coletivo Backstage, desde o começo da pandemia, tem feito várias ações, e entre elas a gente criou uma espécie de comitê de articulação institucional, né, dos quais fazem parte eu, Moisés, Marcelo, Manu, Papa, Fanho, Ravengar, enfim, um grupo grande. Nós elaboramos um documento para o Executivo, que foi entregue à Secretaria de Cultura, e elaboramos uma carta que enviamos para todos os 24 deputados. Né? O primeiro a responder à carta foi o deputado Cláudio Abrantes, e o primeiro a nos dar também um apoio e soluções sobre os caminhos que a gente devia buscar para concretizar esses pleitos. Né? Nesse documento, nós falamos com o Cláudio sobre o auxílio emergencial para os técnicos, que ele batalhou junto com a gente na Secretaria de Cultura. Nós falamos com ele sobre, né, a destinação de uma emenda para que a gente pudesse fazer um projeto do Backstage. Nós falamos com ele sobre o SEAC, mas eu vou deixar ele falar um pouco também das coisas que ele tem feito pela gente. Mas ele tem batalhado muito pelo nosso projeto, pelo Lab Faz, que a gente vai lançar hoje, depois dessa conversa com o Cláudio também, né? E tem ajudado a gente, de uma maneira geral, nessa busca por políticas públicas. Então, eu trouxe o Cláudio aqui também para conhecer um pouco do movimento e saber um pouco da nossa situação também em relação aos técnicos, as condições de trabalho, SATED, enfim. Né? Eu passo a palavra para o Cláudio, mais uma vez, agradecendo muito a participação dele, e aí depois aguardo todo mundo com as suas contribuições. Obrigada, Cláudio. Valeu, Ale. Muito obrigado. Minha saudação para todos, para todas desse coletivo, que eu reputo muito importante, porque representa uma parte muito significativa de toda essa cadeia da economia criativa, né? E o setor cultural, artístico, de uma maneira geral, isso para nós é muito importante. É inimaginável pensar no exercício da cultura sem essa turma do Backstage. Então, nada mais justo dele estar organizado, estar sendo contemplado por políticas públicas e ser alcançado também por elas, né? Para que efetivamente a gente tenha a dignidade, o respeito. Eu acho que, para além da pauta distrital, a gente também tinha que começar a trabalhar pautas de regularização da profissão, do reconhecimento, né? O fato de ter sido recepcionada essa categoria pela Lei Aldir Blanc já é um precedente muito importante, que reconhece todos vocês dentro dessa cadeia.
Então, eu acho que isso é importante. Eu não vou me alugar muito, até para a gente poder abrir para as perguntas, mas a Lê já adiantou algumas coisas. A Lei Aldir Blanc, ela foi uma batalha primeiro porque chegou para nós na Câmara, assim, de maneira geral, chegou para nós, para a Câmara, e a gente com um duro desafio de ter que tramitar, recepcionar emendas, rejeitar emendas, fazer toda a articulação e aprovar em uma semana. E nós fizemos isso, conseguimos, foi um grande feito, a Câmara, vários deputados colaboraram. Então, eu vejo isso como algo muito positivo. A gente tem acompanhado, estamos sabendo dos problemas que estão acontecendo na Aldir Blanc, vamos cobrar, porque hoje talvez seja minimamente a fonte de renda que muitos têm, e aí não só a galera do backstage, mas de outros campos também do fazer cultural, e nós estamos preocupados com isso. A gente também tem trabalhado em outras frentes da cultura. Eu estou não tem uma ligação direta com o backstage, mas indiretamente tem, porque nós estamos trabalhando com o BRB para que o BRB, pela primeira vez, faça a adesão à LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, porque abre um outro flanco, e a informação que a gente tem é que eles querem trabalhar boa parte desses recursos que estão disponíveis para a LIC por meio de edital. Então, isso democratiza mais ainda, não será apenas uma questão de marketing e de escolha publicitária de acordo com o público-alvo. Eu acho que isso é bom, nós estamos em tratativas com o BRB. Ainda temos problemas quanto à portaria de fruição da LIC, a gente precisa resolver isso. A Fazenda sinalizou positivamente, mas a cultura está relutante quanto ao texto, a gente precisa acertar isso para que essa importante lei também, que afeta, porque quanto mais LIC rodando, mais trabalho para o backstage. Então, todos esses campos a gente precisa ter muito bem definido. Temos tratativas também em relação ao FAC, para que a gente trabalhe o FAC em trimestres. A Secretaria de Fazenda pagaria 3 meses, isso aí já está vencendo, a gente precisa resolver isso. Mesma coisa, porque mais trabalho, mais mão de obra vai ser exigido para o backstage, então isso é importante. E aí, especificamente em relação ao backstage, a gente tem um trabalho bem específico, porque o backstage, desde o ano passado, a gente tem uma proposta de fazer algo do ponto de vista de aplicação de recursos via emenda parlamentar para o backstage, que é um chorinho da minha filha que entrou no quarto, mas já saiu. A vida remota tem dessas coisas, né? Mas, então, a gente tem esse trabalho, esse compromisso, a Lê nos trouxe esse pleito. No ano passado, a gente fez uma articulação, estava tudo certo, e eu reputo por problemas burocráticos, alheios ao coletivo. O coletivo fez sua parte de uma maneira muito clara, transparente, articulou muito bem, mas aí, por uma falha burocrática, para mim foi burocrática, embora tenha vindo de uma secretaria que eu respeito muito e que tem feito muito pela cultura, mesmo não sendo a pasta específica, que é a Secretaria de Turismo. A secretária Vanessa, ela reconheceu na cultura um vetor de turismo muito forte, e isso é importante porque, se a gente for ver em outras partes do mundo, é assim que acontece, né? O vetor de turismo, o turismo passa necessariamente por esse vetor, o vetor cultural, então ela reconheceu isso e tem nos ajudado muito. Mas só para deixar claro que a execução o erro não foi por conta do coletivo, foi um problema realmente burocrático, mas um problema que nós vamos sanar agora. Aí a gente está tendo a oportunidade de apresentar também complemento para a emenda parlamentar. Eu não me recordo de cabeça, depois da lei, por favor, Ale, coloque os deputados que estão contribuindo, né, porque isso é importante. Nós estamos em sede de coletivo, né? Aqui nós estamos num coletivo. Então, eu assim, até pela minha própria índole, eu não tenho nenhum tipo de remorso ou preocupação em citar o nome de outros deputados que estão ajudando. Acho que isso tem que ser posto também.
talvez por proximidade com a Secretaria de Economia, a gente também vai fazer um trabalho de articulação para que esse recurso saia. Inclusive, Alê, eu queria pedir a vocês, a gente escuta muito burburinho, e eu acho que a gente tem que acelerar o passo, né? Em tempos de pandemia, com toda essa crise que tem, e os recursos todos com esse olhar para a saúde, tem que ter olhar para a saúde mesmo, os recursos, mas eu tenho receio de contingenciamentos ou de exigência de execução somente para de alguma atividade que tenha fim, em que pese eu achar que quando eu estou atingindo o backstage com o projeto que me foi apresentado, também é uma questão de saúde, porque cuida da saúde de pessoas, né? Porque pessoas precisam trabalhar, precisam se... Mas, enfim, eu acho que a gente tem que correr, viu, Ale? Temos que correr para a gente não ser surpreendido. E, enfim, eu acho que a gente tem muito que avançar no reconhecimento. Passa por essas emendas para o backstage. Eu acho que é bom, importante, porque aí os parlamentares também vão olhar, porque a gente coloca emenda para tanta coisa, gente, e tanta coisa também no campo da qualificação. Então, a gente pode fazer isso também, né? Também pode usar o fazer cultural, como é o caso do coletivo. Acho que tudo isso é válido. O que eu acho que a gente tem que fazer é que, com essa crise toda que a gente vive hoje, chegamos a uma média, a nossa média móvel, agora há pouco eu vi, está disparando, já é o quarto valor de média de toda a pandemia, caminhamos a passos largos para o pior momento da pandemia. Já tivemos um pico, o maior pico da pandemia de mortes, e hoje a média móvel dos últimos 15 dias está em 40 e alguma coisa mortes. É muito pesado isso. Então, eu fico muito preocupado de repente, a gente ter alguma ação de governo no sentido de tentar garantir recursos, né, para a saúde. E aí a gente tem alguma perda, e eu não queria isso. Então, por isso, eu acho que a gente tem que acelerar mesmo e correr atrás. Mas, assim, eu não vou me alongar, isso é um breve histórico das nossas ações, e eu espero que a gente possa construir. Estou aqui à disposição, se alguém quiser fazer uma pergunta. Uma coisa que eu acho legal, que não é especificamente para o backstage, mas está aqui a Surama e está aqui também a Luciana, que trabalha conosco. Eu não sei se o Prestes está aqui, mas nós pedimos, existe no governo um negócio chamado programas de descentralização. Existe para a saúde e existe para a educação. Na educação é PEDAF e na educação é PDPAES. É um programa que ele descentraliza recursos. O recurso vai diretamente para o gestor do órgão, entendeu? Para que ele possa aplicar em pequenas reformas. Um ar-condicionado quebrado, uma janela. Então, isso serviria para o espaço da 508, para o Centro Complexo Cultural de Planaltina, o de Samambaia, e por aí afora, entendeu? Porque nós sofremos muito com a falta de manutenção. Então, a ideia é que a gente crie um programa de descentralização semelhante ao que existe para educação e saúde, para que o gestor de espaços culturais, seja ele OSC ou a própria secretaria, né, através de seus gerentes, ele mesmo receba recursos de emendas de deputados. Olha, o Centro Cultural, o complexo, por exemplo, o Complexo Cultural de Planaltina precisa terminar a caixa cênica. Está lá com o processo empacado na cultura, por dificuldades inumeráveis. Mas, se tivesse um programa desse, os deputados poderiam colocar o recurso direto na mão do gestor e ele poderia fazer isso. Então, melhora a qualidade dos nossos equipamentos culturais. Então, eu faço questão de dizer que é uma proposta que a gente está estudando, o nosso corpo técnico está uma maneira de propor esse projeto, para que aí a gente, pelo menos, aí vem direta também. Se eu tenho os espaços culturais bem manutenidos, com recursos, e aí, ou seja, ele vai estar em uso, porque produção cultural a gente tem. Então, é mais trabalho também para o backstage, e isso é importante. Então, gente, de uma maneira breve, não quero me alongar, quero mais ouvi-los e responder o que for necessário. Eu encerro por aqui a minha fala e agradeço, me sinto muito honrado em estar participando desse coletivo. Sempre gostei muito dos coletivos culturais e fico muito feliz de, pela primeira vez, estar participando de um coletivo do backstage, da galera da graxa mesmo, da turma que rala, que trabalha tanto para que a gente tenha uma cultura
tão apurada naquilo que é belo, né? A gente trabalha muito com o que é belo, o fazer artístico tem muito isso da beleza, mas a beleza parte da beleza também que vocês constroem no backstage, na graxa. Então, fica aqui a minha saudação, meu agradecimento por estar aqui, né? E estou à disposição para perguntas e para o debate, caso alguém queira fazer alguma colocação. Obrigado, e é isso aí. Bom, gente, complementando a fala do deputado Cláudio Abrantes, respondendo o que ele perguntou, né? As emendas para o projeto LabFaz, que é Laboratório dos Saberes e Fazeres Técnicos da Economia Criativa, né? São da deputada Júlia Lucy, da deputada Arlete Sampaio, do deputado Fábio Félix e do deputado Cláudio Abrantes. Né? Nós vamos dar entrada no projeto amanhã, na Secretaria de Turismo, nós já temos os ofícios de todos os deputados, estamos aguardando agora o desbloqueio, que é essa parte que o Cláudio falou, que é das mais complicadas, que é essa articulação com a Secretaria de Economia, né? Rezar para que não haja nenhum contingenciamento, né? Se tudo der certo, o projeto terá a duração de 4 meses e meio, né? Vão ser mais de 500 bolsas de capacitação para a galera daqui, né? É uma parceria que nós estamos fazendo com o IATEC, muitos de vocês conhecem o IATEC, né? Que é o Instituto de Artes Técnicas em Capacitação do Rio de Janeiro, uma das melhores escolas de audioiluminação do Brasil, para que a gente possa certificar a galera, enfim, né? E a gente começar a ter a documentação para poder tirar a DRT, né? E aí eu vou fazer algumas provocações para vocês também, que eu vejo que está todo mundo muito quieto, né? Que uma delas é justamente sobre a situação da DRT, que a gente estava falando para o Cláudio, na nossa última reunião, sobre o nosso sindicato completamente inoperante, que inclusive já fomos recebidos com uma arma, né? Dentro da gaveta que tiraram. E é o mesmo sindicato há mais de 30 anos, é um sindicato que engloba 1/3 do Brasil, mas que é uma chapa completamente fechada, que não filia ninguém, que não atende ninguém. E aí uma das nossas perguntas, Cláudia, parece que agora houve uma nova eleição, mas que continuam pessoas da mesma chapa e continuam não aceitando filiação. É saber com você, com seu jurídico e etc., né? Qual é o caminho para que a gente possa ver isso? É uma reunião com a Secretaria de Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, fazer uma CPI do SATED, enfim, para você ajudar a gente a pensar em como que a gente pode caminhar um pouco mais nas questões trabalhistas, porque, por enquanto, o profissional da técnica se encontra completamente desassistido. Outra questão que eu queria falar para vocês, e aí, se o Cláudio ou vocês quiserem falar alguma coisa a respeito, é para o nosso GT da associação, que o Cláudio dispôs também, uma pessoa do departamento jurídico dele, que é o advogado Dr. Luiz Maurício, se eu não me engano, né? Que vai dar uma força para a gente arredondar o estatuto. Então, a partir da nossa próxima reunião, né, a nossa segunda será com essa ajuda para que a gente possa arredondar aí o que a gente espera dessa associação. E aí, queria saber de vocês, o que mais vocês querem falar com o Cláudio? Vamos abrir essas inscrições? Marcelo, Moisés, Papa? Ale, eu posso ir respondendo por bloco, porque aí, Pode. de repente, a minha resposta já contempla outras perguntas também. Perfeito. Para mim, pode ser? Pode. Então, vamos lá. Olha, a questão da DRT passa muito por questões ligadas à justiça mesmo. Eu vejo que tem um problema judicial. Como é que é o nome do sindicato? SATED. SATED. Sindicato dos Artistas e Técnicos do Distrito Federal. Pois é. O SATED, para ter um grupo há 30 anos, eu acho isso muito difícil, sem legitimidade, isso não existe. Aliás, com todo respeito, eu sou sindicalizado da minha carreira, acho que os sindicatos têm um papel muito importante dentro do próprio Estado Democrático de Direito, mas tem algumas extravagâncias. Para mim, essa é uma dessas. Extravagância, para usar uma palavra bem leve, né? Como é que está aí o mesmo grupo coordenando há 30 anos? Né? Se a democracia ela exige a alternância de poder, né? Mesmo a gente não gostando,
do presidente da República, a democracia exige isso, né? Então, como é que a turma está aí há 30 anos? E, pelo visto, com baixa representatividade, né? Poucas ações, porque o sindicato ele se caracteriza por ações para defender a categoria. E eu não estou vendo, nunca vi, não sabia nem do nome desse sindicato. Então, eu acho que a gente deve procurar, sim, o Ministério Público do Trabalho, isso é muito importante, e pode tentar, ali, aí é um processo mais doloroso, mais complicado, porque envolve muita política, e política no campo federal, precisaria ter uma articulação com outros estados para que a gente conseguisse, se fosse o caso, criar um sindicato específico para os técnicos artísticos, entendeu? É uma situação muito mais complexa, mas eu digo sempre que se não começar, se não procurar a bancada federal, que tem alguma vinculação, aqui eu cito a deputada Érica, que eu gosto muito, é uma pessoa que tem muita afinidade com a cultura, o próprio deputado Israel, professor Israel, eu convivi com ele, está em outro campo totalmente diverso do que muitas vezes a gente opera, mas eu tenho visto a deputada Flávia com muita vontade de ajudar e está com muita força dentro do governo. E então, gente, e aí só por esclarecer, aqui eu não estou dando um direcionamento ideológico político. Eu acho que a gente tem que, às vezes, procurar aqueles que têm a possibilidade de ajudar, né? Então, eu vejo esses, cada um no seu campo, com essa força para fazer isso e, de repente, a gente conseguir fazer esse trabalho. Acho que a associação é um caminho de representatividade muito interessante, por mais que você não possa fazer algumas propostas, tem uma limitação, mas você dá vez e voz a todos os componentes dessa associação. A associação fala, sim, em nome da categoria. Pode até não conseguir fazer determinadas propostas, né, do ponto de vista de projetos de lei, alguma coisa do tipo que, às vezes, ou de algumas prerrogativas que são típicas do sindicato, mas já é uma maneira, inclusive, de pressionar pela criação. Eu conheço muitos sindicatos que surgiram a partir de associações. O meu, dos policiais civis, por exemplo, veio dessa luta. Surge primeiro a associação e depois o sindicato. Então, eu acho que é um caminho a se fazer. Nós temos um advogado que ele trabalha realmente, já fez vários estatutos para a gente, Luiz Gustavo, né? Não Luiz Maurício, mas o Luiz Gustavo, ele está... A Ingrid também está com um bebezinho aí. A minha entrou e saiu, viu, Ingrid? O Luiz Gustavo, eu digo que ele não é de grupo de risco, não, ele é grupo de altíssimo risco, né? Então, ele está isolado, guardado, mas a gente consegue conversar com ele, passar os detalhes. Eu pedi, ela está aqui presente nessa reunião, veio com toda boa vontade, com a sua competência também, uma excelente advogada que a gente tem lá, a doutora Luciana Paiva, está aqui conosco nessa live, que também vai poder ajudar. Então, eu penso, viu, Ale, que o caminho é esse, fazer uma discussão com os órgãos de controle, Ministério Público do Trabalho, principalmente, sobre a atividade desse sindicato, trabalhar na esfera federal, né, no sentido da gente... mas aí também precisa, quando eu falo federal, não só do ponto de vista do parlamento, viu, mas outras unidades da federação, para dar representatividade ao pleito de desmembrar e ter um sindicato próprio para os técnicos. Aí teria que conversar com a outra galera, São Paulo deve ser muito forte, Rio, Bahia, enfim, ver onde é que a galera está minimamente se organizando, e se não tiver, vamos para a área federal brigar, né, falar do nosso pleito, mas com a associação aqui, a pleno vapor, aí a gente vai ter, sim, a possibilidade de ser um embrião para outros estados. Você imagina a gente conseguindo executar essa emenda, trabalhando na qualificação dos nossos técnicos, como vai ser repercutir nacionalmente. Então, é isso. Eu acho que, não sei se eu respondi a lei. Eu estou aí à disposição para quem quiser mais alguma pergunta. O Moisés, ele está a fim de perguntar. Olá a todos, boa noite. Cláudio, André, chegando aqui, que bom te ver, André. E aí, rapaziada, desculpa o atraso aí. É convidado. Cheguei. Eu testei negativo. Eu estou agora na casa do meu sogro isolado com a Liz, e a Dani ficou com a casa para ela, entendeu? Mas parabéns, André. Vi que seus pais foram vacinados.
Isso é um Foram alento. hoje, graças a Deus. Meu pai com aquele cabelo de doido de volta para o futuro, Aham, mas foram vacinados hoje, ele e massa. mamãe, graças a Deus. Mas vamos lá. Pô, estava aqui, André, você chegou agora, a gente já teve uma fala da Lê, uma fala do Cláudio. Agora a gente está abrindo para perguntas, para dúvidas, né? Também para falas. Qualquer um aqui que está, né, presente, se quiser falar do momento atual que está vivendo, da perspectiva que vê ou que não vê, fique à vontade. Lembrando que a gente tem 3 minutos para fala de cada um, de quem quiser se inscrever. Eu vou, na verdade é uma pergunta, mas ela é muito relativa à nossa participação nos recursos que são públicos, que vêm através da Secretaria de Cultura, né, que são destinados a concorrências públicas, e que nos editais, até então, nunca trouxe a categoria dos backstage, né? Com a Lei Aldir Blanc, abre-se uma porta aí com a possibilidade, né, com a inserção dos bastidores dentro do primeiro edital. A primeira vez que tem essa categoria veio através da execução dessa lei, mas a gente não gostaria que ficasse só nesse momento, a gente gostaria que isso fosse permanente em todos os editais da Secretaria de Cultura, que a gente pudesse ter, sim, esse espaço e que a gente pudesse concorrer junto com todos os nossos amigos de todas as áreas, né? Todos os artistas. Agora a gente teve a inclusão, né, dos colegas LGBT+, dentro dos editais, que é uma conquista muito importante, mas a nossa também e nós gostaríamos de entender se é possível contar com o apoio do senhor para que a gente fortaleça ainda mais as nossas pautas que levam aí uma dessas pautas também a nossa, primeiro, né, a desburocratização para os técnicos dos bastidores e, segundo, essa inserção dessa categoria também nos editais, né? Acho que é isso. Obrigado. Posso? A ideia é falar, Pois e não, o André. Cláudio respondendo, não, só para saber a dinâmica. A ideia fala, ou a gente fala mais gente, e aí depois o Cláudio fala tudo. Não, por enquanto a gente faz a pergunta e o Cláudio vai respondendo, Tá que aí bom. talvez na Eu acho que a próxima gente pode fazer na bloco de resposta. 3. Não, acho que pode ser assim, só se for muita gente para falar, aí a gente faz Não, por por enquanto tá bloco, senão tranquilo. acho. Porque Então talvez vamos seguir. na resposta Tá dele bom. já pode estar respondendo a próxima, mas por enquanto tá tranquilo, pode ir. Tá. Cláudio. Então, olha, da minha parte, eu acho que eu vejo com muito bons olhos. Agora, tudo, gente, é organização. Não é que o backstage não existisse. O backstage sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, eu acho que, né, tem um backstage. Tem alguém ali para ajudar, para brilhar junto, né? Porque, para mim, não é o artista que brilha. Ele está brilhando porque tem um conjunto de fatores que ajudam ele a brilhar, e entre esses fatores está o backstage. Mas é fato que sempre era tido assim como o patinho feio, né? É o técnico, é o holding, essas coisas. Então, obrigado. Então, assim, eu penso que tudo é organização. Se hoje a gente pode falar numa emenda, ou mesmo que num horizonte um pouco mais distante, pensar em uma instituição, um organismo sindical para os técnicos, para o backstage, tudo depende de organização. Então, eu acho que tudo que se mantém ali unido, ele tende a ser mais forte, né? Isso pode ser uma retórica meio piegas, mas é uma verdade mesmo. Se você for quebrar uma estrutura de um só, não é muito fácil, mas de muitos. Então, eu vejo de uma maneira muito salutar esse ponto de vista da associação. Com os pleitos, eu acho que a associação tem que, e é importante essa assembleia, tem que começar a formular. Como está formulando um projeto para ser atendido, tem que começar a formular e tornar isso oficial no parlamento, na Secretaria de Cultura, né, nos órgãos de controle, se for o caso, né, para a imprensa,
de colocar o olha. Hoje nós temos uma associação que não concorda com um edital onde a gente não tenha um espaço específico para a galera da graxa, para a turma do backstage. Então, da nossa parte, isso facilita o nosso trabalho político de fazer essa defesa. Né? É muito complicado, às vezes, você chegar para um gestor e falar assim, olha, eu quero que no próximo edital precisamos, que no próximo edital tenha uma linha específica para o backstage. Aí você, mas cadê o backstage? Cadê o backstage do ponto de vista organizacional? E não, o backstage existe, como eu falei, mas do ponto de vista organizacional. Então, isso facilita o nosso trabalho. Então, eu acho, da nossa parte, pode contar, Moisés, sempre conosco. Nós vamos lutar muito, e com a associação pronta, facilita. Eu tenho, como maior exemplo, muitos de vocês acompanharam, a nossa LOC. A LOC, por mais que eu reputo que nós fomos uma das melhores equipes da Secretaria de Cultura que tivemos, embora estivéssemos num governo péssimo, que foi o governo do Hollenberg, mas, tecnicamente, a gente tinha uma Secretaria de Cultura muito boa na gestão passada, excelente, na minha opinião. Mas, mesmo com toda essa excelência, o projeto da LOC que chegou lá não era a LOC que nós queríamos, nós, artistas, fazedores de cultura. Quando é que melhorou? Quando os fóruns, as associações, os movimentos, os coletivos se organizaram e foram para dentro da Câmara, e a gente fez um GT, uma discussão muito forte, e hoje nós temos uma LOC que eu acho que é uma das melhores do país. Então, isso mostra que é necessário estar organizado e mobilizado. Se vocês estiverem assim, facilita o nosso trabalho. Mas, de antemão, a gente vai estar sempre à disposição e já vamos trabalhar isso nesses pensamentos na formulação de novos editais. Né? Eu acho que vai ser muito bacana. O próximo pedido de fala é do Marcelo. Marcelo, se você quiser, fica à vontade. Marcelo, dá só um tempinho. Opa, claro, com certeza. 10 segundos que nós, assim como a Ingrid, eu estou improvisando, estou botando ali uma água para minha bebê tomar banho. Aguenta não, é só para ir lá, viu? Sem problemas. Então, eu queria aproveitar que o Cláudio pode falar, né, Noblar? Pode falar, Noblar. Não, era só complementar um pouco o que o Cláudio falou, pessoal, porque é o seguinte, vocês inovaram. Quando vocês constroem uma entidade, e não é fácil construir uma entidade, vocês estão vendo isso no dia a dia, vocês se colocam num processo de disputa política mais real, né, do que 3 pessoas irem lá falar, ou 5... Não, a gente tem uma entidade, ela se chama Backstage, a gente está se organizando, e é uma organização constante. Para uma entidade funcionar, ela tem que estar presente na vida das pessoas que fazem parte dela, e isso é um processo, e ela vai ganhando credibilidade. Mas, assim, essa organização de vocês foi muito importante para conseguir sensibilizar a Secretaria de Cultura para vocês estarem contemplados na Lei Aldir Blanc. Então, assim, o que o Cláudio falou é muito importante, porque não só para o Cláudio, mas para quando vocês forem demandar do governo, da Secretaria, vocês chegarem como uma associação organizada e relevante, e aí vocês têm que construir essa relevância e ela se constrói com o tempo, a gente vai conseguir, enfim, mais conquistas. E aí, que não são só a emenda que o Cláudio botou e que os deputados botaram para fazer o projeto de vocês, mas é a regularização da profissão, que, na realidade, tem que passar pela Câmara Federal, mas a Câmara Distrital, a gente pode buscar alguns meios para fortalecer vocês dentro da Secretaria de Cultura e dentro do DF. Eu não entendo de legislação, mas como fazer isso? Vocês têm uma série de propostas já que vocês estavam desenhando. Isso tem que ser a prioridade de vocês. A profissão de vocês é essa. Você tem que estar organizado como sindicato e tem que estar organizado para, principalmente, fortalecer a regulamentação da profissão que sustenta a vida de vocês. E isso se passa pela regulamentação das profissões, isso se passa por esse tipo de demanda que vocês acabaram de colocar, de estar presente nos editais. O FAC esse ano vai ser se eles gastarem o FAC inteiro, vai ser 70 milhões, é a maior FAC da história. Então, assim, não pode ter uma parte desse FAC dedicado para o edital de profissionalização, porque eu acho que o FAC não pode pagar salários, né? Por dentro de projetos pode, eu estou falando, não pode dar ajuda emergencial por dentro do FAC, eu não sei se é possível nesse momento, mas
esse projeto que vocês mesmos criaram não ser uma coisa que constante do FAC, porque Brasília é uma cidade que tem toda a condição de crescer com turismo e cultura. E a gente vai precisar da mão de obra da galera. Isso é o mais óbvio que existe. A gente precisa capacitar, a gente precisa melhorar a mão de obra. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode procurar, de caminhos dentro do fundo, para estar fortalecendo vocês. Mas eu queria mais falar para falar de reforçar o que o Cláudio disse. Isso só vai sair com vocês organizados. André, vocês estão se organizando, mas fala, meu amor. Não, só te complementando, porque o FAC ele não pode pagar auxílio, realmente, mas a gente tem muitos artistas da área técnica, sabe? A gente tem DJs, a gente tem criadores técnicos que fazem instalações, intervenções, projeções, iluminação de arquiteturas. Então, existem projetos artísticos que são executados pela técnica, né? A gente já teve uma discussão aqui também sobre até onde vai a técnica e até onde vai a arte no fazer e no saber dos técnicos, então, né? Melhor ainda. Então, isso e tem a parte de pesquisa em tecnologia, tem a parte de feiras, de equipamentos, de exposições, tem os luthiers com a construção de instrumentos, né, que podem fazer protótipos de, enfim, assim como tem o Juraci, que faz instrumentos feitos de papelão, pandeiro, etc. e tal. A gente tem o Renato Ravengar, que faz cases ecológicas de papelão. Enfim, tem prêmios também para os profissionais que já estão há 30, 40 anos na área, que merecem o mesmo prêmio que o FAC dá para os artistas. Então, a gente tem desenvolvido muito que tipo de FAC a gente queria. Perfeito, sabe? Como que a gente consegue contemplar esses profissionais da técnica dentro dos seus saberes e fazeres? Então, Continua, vocês já estão lá na desculpa. Não, só para dizer, ouvindo você, eu fico até feliz, vocês já estão lá na frente, eu estou aqui pensando, vocês já estão lá, ótimo. A gente tem um caminho, inclusive, já para brigar por esses editais. Agora, eu acho que é isso, se organizar para politicamente influenciar e conseguir, porque os editais estão aí para ser escritos já, não pode comer mosca, mas, enfim, passando para o Marcelo aí para falar com o Cláudio e se colocar. Só organizando novamente aqui, a gente tem inscrições para falar o Marcelo e Cláudio, deixa eu já botar o Lucas também, o Lucas para poder perguntar após o Marcelo, pode ser? Aí já emenda as duas perguntas. Ok, vai lá. Opa, primeiramente, Cláudio, obrigado por estar aqui com a gente, tá? E obrigado por toda a força que você vem dando a esse grupo. E eu acho que, como o André falou, assim, essa organização nossa passa também por uma organização política, né, e entender como é que funciona isso dentro do governo, para a gente também vai ser muito importante para os próximos passos. Mas tem uma coisa que é muito importante antes da gente pensar em editais, é pensar na sequência e frequência da utilização do dinheiro do FAC. Né? Por exemplo, porque a gente tem aí, desde o governo Hollenberg, que o dinheiro todo não é utilizado, o dinheiro é usado para outras coisas, e a gente não tem uma sequência e uma garantia de que os valores efetivos que estão em lei sejam utilizados mesmo em editais. A gente teve uma reunião com o Tribunal de Contas, né, levantando essa questão também, né, para eles, porque a gente sempre fica na mão de vai sair um edital esse ano, não vai sair, quando é que vai sair, quanto de dinheiro tem, né? Esse dinheiro ele vai ser todo utilizado, vai ser fracionado, vai ser para qual? Então a gente sempre fica na mão de um gestor que às vezes, como aconteceu esse primeiro secretário de Cultura, o Adão, né? Que não tem bons olhos para a cultura, e a gente fica refém. E como é que a gente pode utilizar esse movimento político, né, juntamente com a Câmara Legislativa, para que a gente não fique refém desses maus gestores? É isso. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Já pergunta, Lucas, também. Você se inscreveu para agilizar? Obrigado. Opa. Obrigado, gente. Boa noite a todas e todos. Bom, sou Lucas Rafael, trabalho em vários campos da arte e no backstage eu tenho um equipamento pequeno de som que, desde 2016,
tem uma parceria com o Formigueiro aqui no Guará, que a gente sonoriza vários pequenos eventos, né? Então, cada vez que a gente sai para sonorizar, agora não, porque a gente está na pandemia, mas, por exemplo, a gente tinha que contratar no mínimo mais 2 pessoas. Então, qualquer sonzinho que a gente alugasse ali, de 1.500, R$ 1.000, 2.000, enfim, essa é a nossa faixa, né? Que a gente conseguisse alugar ali, era no mínimo mais 3, mais 2 pessoas, fora eu e ele, que a gente contratava. Então, mesmo os pequenos eventos geram emprego, geram renda para diversas pessoas. Isso é muito importante, né? Então, eu acho importante falar isso porque tem uma portaria que está vigente, que é relacionada ao FAC, que foi justamente uma portaria que foi feita pelo Adão Cândido, o primeiro secretário de Cultura desse mandato do governo ibanês, que abre um precedente aí para empresas de fora do DF virem para cá e chegarem hoje e amanhã já captarem um FAC. Então, tem essas distorções que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe muitas vezes que a gente que trabalha aí no backstage e tal, muitas vezes quem recebe a grana mesmo é a grande empresa, a gente que está lá na ponta, que está montando, está desmontando, que está operando, a gente não recebe aqueles 300 mil de orçamento que muitas vezes uma grande empresa faz. Tudo bem, a gente sabe que equipamento é muito caro, mas a gente aqui da ponta precisa ser mais bem pago, né? E para isso, o que a gente tem que ter? Temos que ter essa associação que determine tabele mesmo, olha, o valor do hold é X, o valor do técnico de luz é Y, porque senão a gente fica jogando nisso aí, o cara vai lá e aluga o som dele e tal, e a luz dele paga R$ 100 para o operador, entendeu? Então isso não pode. Então acho que essa organização ela é fundamental para evitar que empresas de fora venham e captem, e que essas grandes empresas que eu respeito, já trabalhei até para uma ou outra, mas que a gente consiga pagar melhor nossos técnicos. Isso é fundamental. Então, dentro desse sentido, assim, o FAC, ele tem, historicamente, ele se blinda para empresas de produção, assim, tá, rápido, finalizando. Então, assim, quando a gente, como backstage, solicita uma linha do FAC, tem que tomar cuidado em que termos nós solicitamos para não abrir demais e acabar ficando a ponta de fora e contemplando só os grandes empresários do setor. Essa é a minha preocupação maior, tá bom? Obrigado, boa noite. Passei aí? Pode, Cláudio. Felipe. Tá bom. Então, primeiro, o Marcelo, eu acho que todas as duas colocações, tanto a do Lucas quanto o Marcelo, foram muito boas, né? Respondendo ao Marcelo, a nossa preocupação, hoje, tudo é análise de cenário, né, Marcelo? Eu acho que hoje a gente tem uma Câmara e ela tem um papel muito importante nisso, e teve um papel muito importante nisso, citando especificamente o caso do Adão, da proteção contra maus gestores, né? Nós temos uma Câmara hoje muito interessante na sua configuração, porque, embora a gente tenha gente dos mais diversos campos políticos, é uma Câmara que, assim, dialoga de uma maneira tranquila com o segmento cultural, em que pese ter algumas divergências, mais de caráter, às vezes, não é ignorância, mas de ter um conhecimento, de ter uma visão cultural mais ligada a um jeito, né? Então, por exemplo, nós temos uma frente parlamentar da cultura que está com o Leandro Graz. A Arlete é presidente hoje da Comissão de Educação, Saúde, Educação e Cultura. É uma comissão específica. Eu estou já há um tempo nessa batalha aí. A gente tem... e eu poderia citar outros. O próprio presidente da Câmara, em que pese em alguns momentos ele ter dado umas rateadas, mas depois voltou atrás e conciliou e buscou ajudar, e tem buscado ajudar. Enfim, a gente tem uma configuração de uma Câmara que ajuda. Aí você fala assim, Cláudio, mas isso não é verdade. Eu falei, é verdade. E eu posso dizer que é verdade, porque eu vou recordar lá no início do governo, quando esse cidadão chamado Adão Cândido queria não, ele fez um edital, um decreto que o governo assinou, onde ele pegava dinheiro do FAC para a reforma do Teatro Nacional. A gente é a favor da reforma do Teatro Nacional, mas o dinheiro não é o FAC. Quem derrubou esse decreto foi a Câmara Legislativa. E eu mesmo, na condição de líder do governo, eu lembro no dia da votação, eu pedi licença da condição de líder do governo para votar contra o governo.
e votei contra o governo. Então, com muita pressão, a gente conseguiu bloquear esse decreto, tanto é verdade que isso não foi para frente, não se usou o dinheiro do FAC para isso, Marcelo, e a gente avançou. Em outros momentos, aí acabei de falar agora há pouco, não sei se todo mundo viu, a gente tinha a construção da LOC, e mesmo aí, às vezes, a gente não tem que se proteger, não é só dos maus gestores, não, Marcelo, às vezes dos bons também. Porque eu volto a dizer que a equipe anterior que a gente tinha na Secretaria de Cultura era muito boa, tecnicamente muito boa, mas era tão boa que fez uma LOC muito rígida, muito dura, que não era a cara, talvez, do segmento cultural. Foi a Câmara Legislativa que chamou a cultura, o segmento cultural, os fóruns, os coletivos, as associações, foram todo mundo para dentro da Câmara e resolveu a parada. Então, Marcelo, eu acho que a maneira de se proteger é diálogo. Eu sei que todos nós aqui temos as nossas discussões e aptidões políticas, mas, na minha modesta opinião, né, e aqui não é nenhum juízo de valor, não estou dizendo quem está certo ou está errado, eu acho que a gente tem que ter porta aberta para discutir com qualquer parlamentar. Mesmo que eu divida do deputado pastor evangélico, né, que vai ter uma visão mais para o segmento gospel, mas eu tenho que ter um mínimo de abertura com ele para poder dialogar e, quando aparecer essas excrescências desses gestores, maus gestores, eu poder dialogar para ele e mostrar para ele, olha, está errado isso aqui, precisamos de sua ajuda, a Câmara tem que fazer algo. Então, eu acho que tudo é diálogo, né? Uma coisa é eu verbalizar a minha voz enquanto militante, né, enquanto ente político que todos nós somos, com as nossas aptidões e tendências. Outra coisa é quando eu falo em nome de um coletivo, né? Então, eu tenho que... isso é uma opinião, gente, não sou dono da verdade. Eu acho que a gente tem que ter essa porta aberta para chegar. Olha, eu, por exemplo, às vezes tenho brigas com determinados segmentos, mas a porta está sempre aberta para a gente dialogar. Então, eu acho que é um caminho, viu, Marcelo? É o melhor caminho, na minha opinião, é usar o parlamento. Porque, a Câmara Federal ela tem sua importância, mas o governador, que é quem indica esse gestor, ele não está muito preocupado, ele não tem relação de voto, de projetos na Câmara Federal tão intensa quanto ele tem na Câmara Legislativa. Então, os deputados distritais, eles têm um papel importante. Lógico, volto a dizer, a gente tem um grupo hoje bem interessante, mas não podemos fechar a porta. E o Lucas Rafael, ele tocou num ponto muito, muito verdadeiro. Mas a gente tem que saber amarrar as coisas, né? Então, um edital ele precisa ser muito bem costurado, mas não pode abrir e ele está coberto de razão, porque nós estamos olhando aqui para os menores, né? Para aqueles que, de repente, mais precisam de um edital, de algo mais emergencial, enfim, precisam desse reconhecimento. Hoje ainda mas eu acho que nós também não podemos ter medo, viu, Lucas Rafael? A gente também tem que ter cautela, cuidado. Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. A gente tem que ter esse cuidado, sim, você está correto. Temos que saber amarrar. E aí, se cercar de gente que tem experiência também. A gente tem que cercar de quem tem experiência na escrita, na vivência de editais, para a gente também não cometer erros. Mas a gente tem que ousar também. Agora, está perfeito, a gente também não pode ficar... os grandes têm o espaço deles, vão ter acesso aos recursos culturais de uma maneira, e a gente... É bom lembrar que o FAC ele tem um caráter muito mais de fomento. A sua natureza ela é muito mais de fomentar a cultura. O grande, ele migra mais, isso é a minha opinião, para um outro campo, que é mais o campo do incentivo, LIC. E a emenda ela está flutuando ali entre esses dois pedaços. Ela tanto consegue fomentar quanto incentivar. Então, o FAC, para mim, ele tem essa linha, que é fomentar a atividade cultural. Mas volto a dizer, eu compreendo a preocupação do Lucas Rafael, mas a gente também não pode ficar com muito medo. A gente tem que... E outra coisa, nós vamos errar também. Nós não vamos acertar sempre. A gente aprende errando, né? Então, mas tem que ter o primeiro e tem que ter a luta. Ok, eu tenho 3 inscritos agora, que é o Papa, eu e o Dedé.
Papa, por favor. Opa, tudo bom? Tudo bem, Cláudio? Beleza? Galera, então, Cláudio está aí sempre acompanhando desde o começo, lutando pela Audi Blanc também. Foi uma das forças que auxiliou a gente a ter nossa linha, né, exclusiva do backstage lá no edital. Foi incrível, realmente ajudou muita gente, precisamente mais de 200 pessoas, né? E não só isso também, o pessoal conseguiu fazer portfólio. Abrir um novo cadastro para mais algumas pessoas, enfim. Deixo essa provocação aí e passo a palavra para o Dedé, não é isso? Ah, não, para o Felipe. Não, é para mim. Valeu, Pro Felipe. obrigado. Vamos lá. Eu só queria complementar uma fala do Cláudio quando ele disse que a bancada do DF, a Câmara Legislativa, ela é muito interessante. Não sei se é isso que ele comentou, né? Eu queria dizer o seguinte: ele levar a nossa pauta no sentido de que o backstage ele não é uma pauta de tal deputado, uma pauta de tal bancada, porque o backstage ele trabalha para todo tipo de evento. Ele trabalha tanto para a igreja, quanto para festival grande, quanto para TV, tanto para cinema, quanto para teatro, quanto para o barzinho. Então, assim, o backstage ele é homogêneo. Então, se você, como deputado que já conhece a nossa causa e leva para todos os outros deputados, eu acho que a nossa abrangência vai ser muito mais maior. Desculpa a redundância, vai ser bem maior. Então, assim, só complementando a sua fala, de que o backstage ele é homogêneo, ele é para todos os deputados, mesmo até aquele que não gosta de cultura, porque, querendo ou não, ele precisa da cultura para poder fazer o seu comício, fazer a sua campanha, fazer as suas reuniões de partido, seja lá o que for, porque ele precisa de pelo menos alguém que bote uma caixa para ele, para sair um som no comício dele, ou nas reuniões dele. Então, essa é o que eu peço tanto para você, que, se possível, você leve essa nossa pauta, que o backstage ele é homogêneo, ele é para todos, não é só para uma bancada só, tá bom? Obrigado. Vou começar até de trás para frente, de frente para trás, né, pelo Felipe, porque realmente é isso mesmo, Felipe. Eu, às vezes, enquanto artista, o artista pode até falar, não quero tocar para político, não quero tocar para, sei lá, para partido A, B ou C, mas o backstage sempre vai ter alguém ali para fazer o backstage, da igreja, do culto, da missa, né, e assim, essa transversalidade é que é bacana mesmo, né? Você vai num vou falar um evento, sei lá, aquele que teve alguns, você vai num evento evangélico, você tem a galera do backstage lá, do holding ao técnico, tudo, né? Você vai também lá na parada gay, vai ter a turma do backstage também, normal. Então, realmente, a gente está ao encontro, o nosso pensamento está na mesma linha. Então, é dialogar com esses parlamentares, mostrando essa importância, né? Agora, tudo passa, alguém falou agora há pouco, não sei se foi o Lucas, Rafael, sobre essa questão de tabela, entendeu? E a gente só faz tabela se a gente estiver junto, porque se um furar a tabela, o preço tabelado, aí fica difícil. Então, é importante valorizar essa união. Não temos um sindicato ainda, viu, Dedé? Realmente eu não conheço, eu sou muito franco, eu nunca nem tinha ouvido falar desse sindicato. Eu vi um dia desse, quando a Lê veio me falar dessas atrocidades que os caras fazem. Então, é algo que realmente a gente pode trabalhar. Agora, julgo que, do ponto de vista de eficiência, né, porque a Câmara, os parlamentos vão fazer um trabalho político, né? Mas, do ponto de vista da eficiência, a gente precisa acionar os órgãos de controle mesmo. O Ministério Público do Trabalho precisa saber do que está acontecendo, entendeu? Porque é mais fácil a gente ter um Ministério Público trabalhando nesse questionamento de maneira mais rápida do que a gente fazer todo o movimento da máquina política para, de repente, descredenciar, mudar, enfim, é muito complexo, demora muito, e a gente não tem muito tempo. A política, eu acho que ela vai ser muito mais para a gente mostrando a importância dos técnicos, da galera da graxa mesmo, do backstage, a gente consiga o desmembramento. Mas aí a gente também tem que ter força política, organização, atividade, ações, isso que a gente falou agora há pouco, eu e Felipe, das relações com os deputados, né, de todos os campos, todas as tendências, todos os partidos.
né? O backstage é transversal, totalmente transversal, né? Então, isso é muito, muito interessante, né? Foi falado muito do auxílio. Eu tenho algumas conversas com o governo no sentido da gente fazer a manutenção do auxílio. Qual o nome, a fonte, eu não sei. Eu sei, Dedé, te respondendo que, infelizmente, a burocracia, a legislação nos impede a não ser que a gente altere lá na origem esse recurso que veio para a reforma do teatro, porque as verbas elas vêm carimbadas. Então, quando eu faço uma emenda, por exemplo, até para proteger o que o parlamentar quer, a minha emenda ela vai carimbada. Olha, auxílio ao evento do backstage. Ali, para evitar o tipo de... A sua proposta de mudança é uma proposta para o bem, é verdade. Mas a burocracia, a legislação, ela impede isso para preservar também as más movimentações. Então, por isso, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque vem uma verba específica para reforma. Eu não posso alterá-la para evento, coisa do tipo. Tanto é verdade isso que quando a gente tem alguma coisa na Câmara que a gente resolve mudar, eu tenho que fazer um projeto, aproveitar um projeto de lei que verse sobre questões orçamentárias e empurrar uma emenda lá, né? Então, assim, não é uma coisa simples, embora seja justa, o seu raciocínio seja justo, mas do ponto de vista legal isso nos impede. Sobre os auxílios, a gente tem essa referência de outros estados, a gente tem tentado dialogar com a Secretaria de Economia, com a Câmara, estamos tentando sensibilizar para a gente ter algo específico. Recentemente teve um debate lá puxado pela Júlia Lucy, que inclusive está ajudando conforme a lei o backstage, mas ela brigando para que viesse novamente um auxílio para o pessoal do van escolar. Beleza, ótimo. Essa galera não tem aula, está todo mundo do osso também. Embora eles estejam com a van, não tem impedimento da van rodar, mas eles têm um impedimento porque a van escolar só pode servir para escolar, e eles estão no osso também. Beleza, auxílio para eles. Mas eu lembro que na sessão eu falei, olha, legal, Júlia, muito bem para as vans, mas o segmento de eventos, de maneira geral, foi o primeiro a ser atingido, foi atingido da forma mais violenta, porque não tem outra alternativa, e vai ser o último a sair dessa crise. Porque quando é que nós vamos ter aí, gente, vamos ser francos, uma tranquilidade? Quando, Papa, que a gente vai ter uma tranquilidade para... Não é nem assim de liberar para ter evento, é da população ter a confiança e a tranquilidade para ir num grande evento, num Brasília Capital Moto Week, num Coma, num Porão do Rock, enfim. Quando é que a pessoa vai ter confiança para ir também? Com a vacina? Pode ser, é verdade, mas isso demora muito. Nós vamos seguramente ser os últimos a sair. Então, é importante que a gente procure essas alternativas. Vou até pedir para a Luciana, que está aqui, a Surama, e ouvir também o Marcelo Moura, que é nosso jornalista, fazendo uma pesquisa nesses estados, como é que foi a modelagem desses auxílios. Eu acho que o Felipe falou do Piauí, né? Piauí, não sei se Bahia também teve, porque não está tendo carnaval, eu vi alguma coisa nesse sentido. Ceará, o Goiás, Ceará. Eu mandei para a Surama Ótimo, vamos fazer uma análise disso aí, fazer essa construção legislativa para tentar chegar isso e entregar nas mãos do governo, né? Para ver se a gente consegue alguma linha de crédito bem específica. E aí é óbvio que a gente tem que trabalhar... Cláudio, só um adendo. Sobre a minha pergunta de você levar nosso pleito como backstage, como transversal para todos os deputados, é possível? Claro, sem dúvida nenhuma, e a gente já está fazendo isso. Eu já tenho conversas muito avançadas, que ela gosta mesmo, com a Arlete. A Arlete tem um peso muito grande, porque pela história que ela tem, pela relação que ela tem com a cultura, e porque hoje ela preside uma comissão que é muito importante, que é de Educação, Saúde e Cultura. Diferente da Câmara Federal, que tem uma comissão específica para a cultura, outra para a educação e outra para a saúde, porque aqui a gente é um parlamento pequeno, são só 24, a gente não tem condição de fazer uma específica. Mas já foi um ganho muito grande, né? Assim, é ruim ficar falando da minha história, mas hoje a gente tem uma comissão de cultura, porque lá em 2011, no governo Agnello, a gente construiu, porque, olha só, a cultura, gente, era discutida como subtema dentro da Comissão de Assuntos Sociais. A gente não tinha uma comissão de cultura.
Então, a gente fez um requerimento, foi uma briga danada, e nós conseguimos criar a Comissão de Cultura, ela é na mesma comissão. E hoje a gente tem a oportunidade de ser uma pessoa que entende muito de cultura, que é a Arlete, que tem uma afinidade muito grande. Eu acho isso muito legal, eu acho que a gente só precisa, viu, Felipe, ver a maneira, porque a gente precisa minimamente de um contato pessoal. Eu posso organizar uma live aqui, mas a gente corre o risco do deputado estar com um monte de coisa. A live, ela tem essas coisas, ela é boa e ela é ruim, né? Porque você faz várias reuniões ao mesmo tempo, que às vezes fica disperso, tudo. Às vezes interrompe para ir botar água para neném tomar banho também. Mas o ideal é a gente fazer isso pessoalmente. A articulação eu posso fazer, posso conversar, inclusive com os deputados que têm uma relação, talvez a gente ache que tem uma relação mais distante. Já, mas agora eu estou fazendo muito bem. O segmento evangélico faz muito evento, né? É muito evento, segmento evangélico, e não é só o grande, a gente falou agora de Marcha para Jesus, mas toda a igreja faz ali um culto, faz um encontro, uma banda de música, é o cara do som, o cara da luz, é o road. Então, a gente pode trabalhar, e são muitos, e são organizados. Mostrar essa importância é muito bacana. Podem contar com a gente já vou fazer alguns diálogos nesse sentido. E só o meu ponto lá, Cláudio, por favor, só da Audiblanc, se você tem uma resposta de, afinal, o que está acontecendo? Uma verba empenhada que está travada, não estou entendendo. Eu fiz um pedido conversei com o Bartô, ele não me respondeu ainda. Eu acho, e aí não é segredo, porque eu já falei para o Bartô, e já falei para a própria pessoa que cuida da SUFIC, que eles têm uma visão muito equivocada das nossas leis, dos nossos legislativos. Nós estamos com um problema aí na portaria da lei de fruição por conta de uma interpretação errada, quebraram um paradigma e agora ninguém consegue voltar. Nós já tivemos casos assim de gente pensar que vocês que operam no FAC, vocês querem ficar ricos. Gente, como assim? Parece brincadeira. Então, às vezes, o pessoal tem uma visão muito torta e está indo por outro caminho. Eu quero supor que é uma avaliação errada, que é uma burocracia, viu, Papa, que está travado os recursos por esse motivo. Mas porque já aí... empenhado, já saiu do diário oficial. E aquilo que eu falei para o Dedé, o recurso está protegido, ele não pode ser usado para outra coisa. Eu não acredito que alguém vai querer deixar esse recurso voltar. Porque, viu, Dedé, aí agora é o inverso, né? Se a gente tinha um recurso para o teatro, e a gente tira a coisa bacana que era passar para pagar um auxílio, não pode, por conta da burocracia, agora o inverso nos protegendo. Ninguém pode pegar essa grana que é para o Aldir Blanc e meter no teatro também. Então, tem essas coisas. Eu acho que deve ser alguma trava lá, me comprometo, viu, Papa, a ir atrás novamente dessa resposta, porque no dia que eu tive com a Lê, ela me falou disso, e eu questionei o Bartô. Ele disse que ia ver, que estava organizando, mas não me respondeu ainda. Mas deixa comigo que eu vou atrás e me respondo para a Lê ou para ti mesmo. Causa até uma insegurança, Cláudio. Claro, é muito seguro. Todo mundo faz programação com isso aí. Quando o cara é contemplado, estou contemplado, vou receber, e aí não recebe. Isso é muito pior do que tomar um não. Porque tomando não, você vai pedir auxílio para um, para outro, aí o graxa solidário, né? Backstage solidário. Mas quando o cara está assim, não, tu está selecionado, você começa a esperar a grana, aí não vem, é muito pior. Então, é algo que a gente pode passar a lista de quem está... É isso que eu ia sugerir. Eu acho que vocês podiam passar a lista. O Cláudio já tem a nossa listinha. Então pronto. A Turama já está com a listinha. Vamos questionar. E se a gente não receber... Viu, Luciana está aqui, ó. Luciana, se a gente não receber isso de maneira assim, vamos botar aí, direta, né? A gente pode fazer um requerimento de informação, Papa, que é uma ferramenta legislativa que a gente tem na Câmara, que o parlamento pode perguntar e ele faz os quesitos. Por que não aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por causa disso, por causa daquilo? E se o gestor não responder em 30 dias ou responder com mentira, ele pode ser responsabilizado administrativamente, com crime de improbidade, de crime de responsabilidade. Então, óbvio que isso é uma medida extrema, a gente talvez não precise chegar a isso,
mas nós não descartamos isso, não. Eu acho que a gente tem que obter essa resposta e destravar esse recurso tal de Blanc. Eu acho, só complementando duas coisas, eu acho que falar com o Moro pode resolver, mandar esses nomes para o Moro e pedir para o Moro, em seu nome, porque aí seu nome ele responde rapidinho, eu espero, passar essa lista para o Moro e perguntar, olha, por que essas pessoas não foram pagas? Eu queria saber caso a caso. Ele vai te responder, acho que ele vai responder caso a caso. A gente pode fazer, Luciano, isso já via ofício e guardar o requerimento de informação mais para o final. E a outra coisa, só para falar para o Dedé, esse dinheiro do teatro, ele é um fundo federal que serve só para esse tipo de coisa que a Secretaria conseguiu, complementando o que o Cláudio explicou. Então, ele realmente vem carimbado. Eu acho que o caminho é a gente procurar uma dessas leis de auxílio que estão sendo feitas em alguns estados como modelo para tentar fazer a nossa aqui. Enfim, era isso, só para então, dar essas informações. Tá, rapidamente, então, para vocês. Então, Cláudio, e quem me respondeu aqui, existe no horizonte... Quebraram alguma coisa aqui. Só amassou. Existe no horizonte alguma visão de um auxílio distrital para os técnicos? Assim, você visualiza alguma coisa que possa acontecer? Ou está a longo prazo alguma coisa acontecer em termos de auxílio? Como o Moisés falou, eu costumo ser muito franco, né? Nem para gerar expectativas demais, nem para gerar frustrações. Eu, nesse momento, até pela história que eu contei agora em relação aos transportes escolares, eu não vejo nada para o curtíssimo prazo. Agora, em política, Dedé, as coisas mudam rapidamente também, né? A Aldir Blanc é o maior exemplo disso, né? O presidente estava cagando e andando para o setor cultural, né? Quantas cagadas ele deu na cabeça aí do setor cultural, né? Inclusive com escolhas tacanhas, horríveis, né? E, de repente, na política, na pressão, e aí respondendo até o que o Felipe também falou, da importância da gente ter a Câmara do lado, o Cláudio pedir é natural, todo mundo vai falar assim, o Cláudio está pedindo pela cultura, tá, isso ele pede todo dia, faz o tempo todo. Agora, se eu tenho do meu lado mais 5, 6, 10, 12 deputados, a coisa muda de figura. Então, sendo franco para você, imediatamente, rapidamente, não temos essa previsão. Mas, como eu disse, as coisas podem mudar, e podem mudar rapidamente. Cabe a gente fazer essa interlocução, né? Eu já vou tocar nesse ponto amanhã, se alguém quiser assistir, me lembre, Marcelo Moura, de colocar na minha pauta amanhã de discurso, já vou tocar nesse ponto do auxílio emergencial também para o setor cultural, porque é o que está mais ferrado, né? Está mais ferrado. Então, de repente, quem sabe isso não é um embriãozinho de uma discussão, de repente outro deputado vem e compra a ideia e fala, e a gente faz um pedido geral, e aí... Estou descendo aí para pegar. Tá? Cláudio, eu vou abrir só para mais duas perguntas do André Lira e do Lucas, daí você responde, a gente vai para as considerações finais e a gente vê o que a gente faz, beleza? Boa noite, pessoal. Eu só queria ver uma Lucas, só um instantinho aqui, 1 minuto só para eu ir ali que estão me chamando. É rapidão, viu? Ok, aguardamos. Uma coisa boa assim, para ele falar em plenária também é da, entre aspas, né, morte do setor, porque a gente tem vários amigos que estão simplesmente deixando o setor para não voltar mais. A gente pode ter a médio, no retorno, né? No retorno vai ser longo, assim, esse retorno não penso nem no final do ano, penso esse retorno no meio do ano que vem. A gente pode correr o risco de não ter mais mão de obra no nosso setor, justamente porque as pessoas elas estão desistindo, porque tem que buscar outra forma de se sustentar e não volta mais, bicho. Boa, Marcelo. Massa. Vamos lá, André. Isso mesmo, é verdade. Lucas. Por favor, deixa eu só fazer as perguntas, eu encerro e você pode encerrar, beleza, Cláudio? Deixa eu fazer só uma perguntinha para vocês, filho, rapidinho. Todo mundo pode me ouvir, que é o Cotinha. Pode falar. Nessa nossa área, tem vários colegas meus, todo mundo sabe que eu sou bastante, não é porque eu sou velho, mas sou bastante antigo nessa área, na área de áudio, vem desde a época de Magichique, Cláudio me conhece aí, da época que nós fazia Via Sacra, tudo dele comecinho, de Planaltino e tal, mas a gente tem vários colegas da gente de vários estados do Brasil,
que fala que nós somos fracos, que na realidade somos fracos, porque vários estados estão recebendo auxílio, recebendo tudo, e só nós aqui do quadradinho de DF, desse tamanho que a gente tem todos os políticos aqui ao nosso lado, e nós não temos essa veracidade de poder, de nada. Você acha que é a falta de união de nós técnicos, ou porque alguém não queira fazer nada por nós? Nós estamos carentes disso, a nossa categoria, entendeu? E isso vai não só de nós técnicos, da formação nossa técnica todinha, mas sim de nossos músicos também, que estão precários. Você entende? Aí todo mundo estão recebendo, os municípios, estado, tudo recebendo auxílio emergencial. E a gente aqui do quadradinho não recebe. Boa, Cotinha. Obrigadão. Fica mais uma questão aí. E só para complementar, o Lucas e o André, por favor, se eles puderem só fazer a pergunta e a gente encerrar as perguntas, eu agradeço. Bom, é uma sugestão barra pergunta, né? Na nossa LOC, nós temos aí o FPC, o Fundo de Políticas Culturais. É um fundo que não está regularizado, então ele cabe tudo nele, né? Inclusive um espaço, ao meu ver, específico para o backstage. Então, a pergunta que fica aí, né, Cláudio, se dá possibilidade, de repente, de uma liga, digamos assim, dos deputados aí da CLDF, direcionando suas emendas, de repente, para esse fundo, com vistas a atender um projeto que atenda o nosso setor. Essa é a sugestão barra pergunta, tá bom? Okay. Falta só o André agora. André, por favor, a última pergunta. Boa noite. Eu queria só falar uma coisa em referente ao DRT, que acontece há muitos anos em Brasília, né? O que acontece, na verdade, é que eu vejo muitas assim, próprias empresas, as instituições, não terem exigência de ter o DRT. Não sei se teria como ter uma lei orgânica do estadual, como tem, por exemplo, numa farmácia, você é obrigado a ter um farmacêutico para ter uma farmácia, para uma academia você tem que ter um professor de educação física para ter uma academia, né? Eu acho que Brasília, no caso nos teatros, tem muitos técnicos que são competentes, mas na sua contratação é contratado como faxineiro, com qualquer outra profissão, menos como técnico e especialista em som, em iluminação, nessas áreas, né? Então, assim, eu vejo muita falha do sistema de fiscalização, tanto do satélite, que não representa ninguém, que não visita nenhum dos teatros, nenhum dos eventos, não vai saber quem é que está trabalhando lá, e fica difícil para nós, realmente todo mundo que vai trabalhar na área, conseguir essa comprovação junto à Delegacia do Trabalho. A gente fica dependendo de uma cartinha da instituição que diz que a gente trabalhou como técnico de iluminação, que trabalhou como hold no evento tal, que geralmente não nos dão essa documentação. Então, assim, não sei se tem como isso, inclusive nas contratações, licitações que o governo aplica para a contratação de empresas de eventos, ter a exigência do DRT do pessoal, de ter o responsável técnico para ser o responsável técnico do som, o responsável técnico da iluminação, e assim, acho que a gente poderia aumentar o número de DRTs no nosso estado também, e todos sermos reconhecidos, né? E a burocracia, né, também do satélite, para a gente tirar o DRT, né? A burocracia é doida. O cara com 20, 30 anos de carteira assinada, que pode mostrar sua carteira, você tem que ir atrás de comprovante, atrás de mapa, atrás de contratante para te enviar alguma coisa que você fez, é uma burocracia doida. Cotinha, calma que daqui um pouco quem vai emitir DRT vai ser o Backstage Brasília. Backstage. Parabéns, Deus está no comando. E, Cláudio, não sei se você escutou, só para finalizar, gente, para liberar aqui o Cláudio, o Marcelo ele fez uma fala muito importante a respeito das mortes dentro do nosso backstage. Pode falar, Marcelo. Eu acho que ele ouviu, assim, mortes entre aspas, né, assim, porque a gente está tendo uma evasão de profissional. Sim, que justamente por falta de dinheiro não vai mais voltar. Claro. Né? Isso pode ser uma fala sua também na plenária amanhã. Bom, vamos lá. Marcelo, é isso mesmo. Cláudio, rapidinho, desde já agradeço, tá? E fica à vontade agora para responder e fica à vontade. Beleza. Olha, Marcelo, o Cota, foi o Cota ou foi o Marcelo que falou da morte aí? O Marcelo. O Marcelo. Então, olha só, cara, eu acho que você está coberto de razão, porque tudo aquilo que você... tem um lado lúdico bonito, né, que fica artesanal, assim, fica meio que histórico, né? Então, é igual, por exemplo, o cara que fazia santo de barro, né? Na mão, né? Os santeiros, né? Fica algo muito específico, mas aí fica algo muito reduzido, porque é muito complicado, né? O santeiro hoje, os caras têm forma e é o que vende. Então, o cara vai querer sobreviver.
E eu tenho essa preocupação também, porque, principalmente, lógico, pelas pessoas, Marcelo, mas tem também pelo fazer, pelo conhecimento. Eu acredito que todos vocês trabalham com backstage, vocês sempre tiveram alguém que ensinou, porque não tem até agora que vai ter a capacitação, cursos, mas geralmente você aprende como fazer, você cola em alguém, alguém vai te explicando como é que vai fazendo, parará, bom, posso estar enganado, mas tem isso. Se eu começo a perder essa mão de obra, até a formação de nova mão de obra, eu vou acabar perdendo também. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter. E é um argumento forte. Eu acho que essa construção de discurso que a gente está fazendo aqui, ela é muito positiva mesmo, porque é uma linha de raciocínio que vocês estão dando para a gente, que às vezes a gente tem de uma maneira muito superficial ou, em um caso de alguns deputados, inexistente, né? Então, eu acho que é muito importante esse tipo de relação. Sobre o fundo, que foi perguntado, o problema nós não temos uma regulamentação do fundo. Eu lembro que nós criamos também na LOC, nós criamos também a FUNPAC, uma fundação do patrimônio, né? Que essa fundação ela tem a Fundação das Artes e a Fundação do Patrimônio. As duas poderiam ajudar muito o backstage também, porque no patrimônio você teria ali uma organização do patrimônio histórico, então você tem desde o pessoal da iluminação, que vai cuidar de iluminação artística de monumentos, que já é uma outra vertente, né, interna, disposições, enfim, é uma série de coisas que poderiam ter. A gente também não tem a regulamentação, carece dessa regulamentação, e é algo que a gente tem cobrado. Mas é muito difícil a gente tratar disso em sede de pandemia, infelizmente, porque todos os olhares, fica difícil ir para o plenário e defender, olha, precisamos, cadê o fundo? Cadê a FUNPAC? Cadê a Fundação das Artes? Em época de pandemia, quando está todo mundo querendo... Se vocês assistirem uma sessão da Câmara, gente, olha, tem hora que está desespero, porque é só falando de pandemia. E tem que falar mesmo também, né? Porque nós estamos numa crise violenta. Então, eu vejo que o momento não é propício, na minha opinião, politicamente, da gente trabalhar nessa linha, tá bom? Alguém falou aí de DRT, a gente vai sempre cair nesse problema do sindicato. Mas eu acho também que a gente tem que começar a trabalhar a regulamentação da profissão em âmbito federal. Aí não é a competência da Câmara Legislativa. A gente pode até fomentar, ir lá, conversar, mas a gente precisa trabalhar essa regulamentação, porque aí você não vai ficar dependendo do sindicato. As tuas relações de trabalho vão ter força de lei para te dizer, não, você é um técnico de iluminação, você é um holding, né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar de uma maneira mais firme, porque eles, os sindicatos, provavelmente não vão fazer isso. Eles estão numa situação muito cômoda e não vão trabalhar. Vejo já falei isso aqui, com muito bons olhos, a questão da associação, porque a associação ela fala em nome da categoria. Ela pode ir ao Congresso, ela pode ir aos deputados, a gente pode ajudar nisso, pelas relações que a gente tem. Mas depois, vocês chegarem lá, vocês vão andar pelas próprias pernas, entendeu? E vão brigar. Olha, precisamos regulamentar, nós somos invisíveis perante a lei. Como é isso? Né? Será que a gente não... E eu vou te falar, tem backstage dentro do Congresso Nacional, o cara que é técnico de som, né? Se você... Muitas vezes, no passado, esses caras entram como técnico legislativo. E depois Opa, eu sou lá. Gessé trabalha lá. Pois é, então, ó, Gessé, você está lá dentro, cara. Então, assim, muitas vezes, muitos concursos no passado, o cara entrava com técnico, o concurso era para técnico legislativo e com uma especialidade em som. Nós temos na Câmara também técnicos de som, na Câmara Legislativa, mas no concurso que teve 20 anos atrás, o cara entrou como técnico legislativo, aí lá ele tinha, nas especificidades, ter conhecimento de som, entendeu? E a gente não tem gente para suprir hoje, a Câmara não consegue fazer um concurso. O que é que ela faz? Ela terceiriza, e mesmo na terceirização é complicado. Você tem que ter um currículo comprovando experiência. E quando a profissão é regulamentada, pronto, meu filho, olha, eu sou técnico de som, está ali, você tem um comprovante, aí você consegue trabalhar mais, até a parte de registro. Eu acho que, assim,
Gente, nós estamos fazendo aqui uma tempestade, né, de pensamentos. Aí eu acho que cabe aí a Lê trazer isso tudo para o papel, a gente formular isso, porque tudo isso aqui que a gente falou é política pública para o backstage. Muitas coisas podem começar na Câmara, outras não, mas a Câmara pode ajudar, porque eu tenho relações com deputados federais do meu partido, do meu estado. O PT tem uma bancada grande, o MDP tem uma bancada grande. Os republicanos, como já foi falado aqui, que é vinculado à Igreja Universal, mas a Igreja Universal contrata e ela tem interesse de ter backstage. Já pensou? Quem vai fazer para eles? Então, foi falado. Eu estou à disposição para ser o catalisador disso, mas até por conhecer os deputados, a ciumeira que tem, vai chegar uma hora que eu não tenho nenhuma vaidade, gente. A gente abre isso, deixa todo mundo atuar na sua conformidade. O importante é que a gente consiga valorizar essa atividade cultural. Então, não pode ser uma batalha, uma luta de um só. Eu estou aqui hoje, mas eu acho que, assim, Ale, a título de sugestão, e se vocês concordarem depois das discussões de vocês, vamos trazer outro deputado. Eu me sinto honrado de ter sido o primeiro, mas vamos trazer outros. Primeiramente, os que são mais próximos, que têm mais essa visão de backstage. Depois, a gente vai trazendo outro, convencendo, fazendo compromissos. Isso aqui está sendo gravado, vai ficar ali, ó, deputado, só fez um compromisso com a gente. Eu me proponho ajudar nesse sentido, né, da gente fazer isso. Mas agora, tudo depende da união. Vocês facilitam demais o meu trabalho com uma plenária dessa, com essa live, né? Nós temos aqui, por mais que a gente tenha aí 14, 15 pessoas, de repente, depois, a minha sugestão, fazer uma plenária aberta no YouTube, aí convidando todo mundo, enfim, pessoas que não têm essa relação, porque as pessoas precisam entender que o super artista chega lá, faz um baita show, mas tem toda uma cadeia de atividades para que ele pudesse brilhar. Então, o brilho dele é um brilho também que é compartilhado com todos esses profissionais que atuaram antes. Agora, profissional o quê? É um profissional que está somente de fato. Eu preciso transformar esse profissional num profissional de direito mesmo, com regulamentação, com direito, com deveres, com tabela, alguém falou aí de tabela, né? Com a possibilidade de dizer assim, não, nós não vamos aceitar subsalário também, não dá. Então, assim, tem muito campo para fazer. Eu não sei se fui claro, se deixei alguma resposta ainda em aberto. Eu acho que a minha resposta você não respondeu direito. É porque é o seguinte, eu estou falando em questão, por exemplo, você tem um teatro, você pode tirar um alvará para o teatro. E esse alvará tem que conter que tem um técnico de som, que tem um técnico de iluminação. Eu falo nesse âmbito de exigência que a gente pode fazer estadual. Entendeu? Eu falo nessa questão estadual. Pode fazer estadual só... Porque, por exemplo, te dar um exemplo, por exemplo. O auditório da OAB aqui, da OAB, por exemplo, o técnico de som é o porteiro. Entendeu? O porteiro vai lá e faz o trabalho de saída. Ou seja, está tirando o trabalho de alguns profissionais que estão aqui, que poderiam estar na função lá de fazendo o auditório funcionar. Eu falo nessa questão. Teatro da Caixa, os contratos que tem no Teatro da Caixa Cultural, nenhum deles, há anos, entendeu? Foi contratado como técnico de som. Os caras são contratados como técnico de serviço de limpeza. CCBB também. Entendeu? Então, assim, eu acho que cabe ao Estado também ter a participação de cobrar um alvará com esses técnicos dentro do contrato. Pois é, André, pro pessoal. Mas, André, é o que eu estou te falando. O seu raciocínio ele é perfeito. Só que, quando o técnico vai, por exemplo, a OAB vai falar assim, tá bom, eu tenho que contratar um técnico de som. Se a profissão não está regulamentada, ele não consegue contratar. Então, para ele fazer esse contrato, ele usa desse artifício, contrata em outra categoria mais genérica, para ali ele puxar um técnico de som. Aí, o que ele vai fazer? Algum tipo de avaliação de experiência. Ele não vai contratar, porque não vai ter rotulado lá entre as profissões, porque não está regulamentada. Eu digo assim, o teu raciocínio ele é perfeito, mas ele tem que caminhar com outra coisa. É igual você falar, as farmácias antigamente não tinham a figura do farmacêutico formado. Precisou de uma lei para dizer, não, toda farmácia tem que ter um farmacêutico. Todo auditório tem que ter um técnico de som. Beleza, tem que ter, mas cadê o técnico de som regulamentado? É isso que a gente precisa fazer. As duas coisas têm que caminhar ao mesmo lado. Porque só para concluir aqui rapidinho, André. Se ficar dependendo do sindicato te dar uma carta, uma referência, aí nós estamos, perdão da expressão, no pau da rabiola, porque o sindicato vai começar a usar isso para a gente não se separar, para não fazer outras coisas. Eu acho que, volto a dizer, você está correto no seu pensamento.
Mas acho que a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo para ficar assim, redondo. A legislação a gente pode fazer. Ou pegar a experiência de outros estados, que isso acontece, e ver como é que eles conseguiram segurar ou vincular alguém. Quem é que vai dar essa referência de que o cara é técnico de som? Se for só o currículo, o cara vai preferir chamar da maneira que é feita hoje. Contrata um técnico de serviços gerais e ali ele põe o técnico de som. É o que eu penso, desculpa. No edital da Câmara Federal, eles têm a exigência de um certificado no caso de áudio, né? Que, inclusive... Mas você concorda que é frágil? É frágil, é frágil. É frágil. E como a André Lira falou, o problema é que nós temos profissões que são regulamentadas e outras que não são. Então, por exemplo, um técnico de som tem, um rigger não tem. Porque eu posso pegar um cara bem cabeçudo, o cara faz técnico de, como você falou aí, técnico de som, e arruma um certificado aí, né? Quem é que dá essa certificação? Pode ser a associação um dia, enquanto a gente não regulamenta a profissão. Olha aí, André, surgindo uma ideia. Se a gente põe nossa a associação... carteirinha aceita. O cara pode ser quem é que vai... tá, tudo beleza. Tem que ser, o cara tem que ter uma certificação, mas a gente pode delimitar na lei quem pode dar essa certificação. O cara não ir ali sei lá, em algum cara aí, eu não vou adjetivar, e o cara dá uma canetada, não, eu certifico que ele trabalhou para mim por tantos anos nessa função. Então, olha aí, é uma alternativa, André. A gente faz a exigência e aí a gente elabora as entidades que podem dar essa certificação, enquanto não vem a regulamentação, que é o melhor que tem. Aí eu estou falando para todo o backstage, para o holding, né? Se a gente faz aí... eu acho que é um caminho, André, não sei se você concorda. Pessoas, eu acho que eu vou pedir as considerações finais do Cláudio, não sei se a Lê tem e o Moisés, que são os anfitriões e os nossos... os além aqui... Podem ficar à vontade aí para dar as considerações finais para a gente. Eu ia pedir só se vocês pudessem, está sendo gravado, mas se pudessem abrir a câmera todos para a gente fazer uma foto aqui, para divulgar também lá na nossa página no Backstage, né? Para a gente. Obrigado aí a todos. Um monte de gente bonita, hein? Tirando o André Noblar, que é horrível, o cara feio, velho. Legal. Churama, tá aqui. Fique à vontade. Estou aqui fazendo umas fotos para a gente poder publicar, né, e chamar os amigos para poder estar vendo esse bate-papo que foi tão enriquecido aqui, com todas as pessoas falando. É um debate incrível. Acho que a sugestão do Cláudio de trazer outros parlamentares também para a gente é fantástico, para que a gente também possa estar colocando essas questões, levantando novas ideias, trazendo, né, enriquecendo ainda mais esse nosso debate e botando mais força ainda nisso que o André chamou a atenção, para que a gente esteja cada vez mais coesos, juntos, né? E que a gente multiplique essas nossas ideias, que a gente traga mais pessoas para próximo, que a gente realmente consiga estabelecer essa associação, estabelecer um âmbito comunitário entre nós, né, dos backstage, para que a gente possa estar fazendo as nossas reivindicações, as nossas pautas, a gente ter representatividade, né? Acho importante, achei muito bonito, um debate incrível. Estou super feliz de ver todos vocês aqui e eu acho que é isso. Muito obrigado a todos. Valeu, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, Cláudio, queria agradecer muito, muito, muito a sua presença, né? Fazer um informe aí para todo mundo que a gente já está articulando, né? Nas próximas semanas nós teremos outros deputados e deputadas participando das nossas assembleias. A princípio, nós vamos trazer primeiro a deputada Arlete, depois o deputado Fábio e depois a deputada Júlia Lucy, né, que já já tiveram reuniões com a gente, já conhecem um pouco das nossas questões também e são apoiadores do projeto Lab Faz. E depois nós vamos abrir e conversar com outros deputados. Agradeço muito sua ajuda, Cláudio, nessa articulação, principalmente também com os deputados da base evangélica. Nós temos vários representantes aqui no grupo, inclusive o Gessé está aí, né? Cadê o Gessé?
que também é evangélico, além de ser representante, né, dessa galera que trabalha com a técnica em TV. Queria agradecer e dizer para a gente que as nossas conversas continuam, né? Hoje a gente não vai levar o resto da pauta, né? A gente transfere aí para uma próxima vez. Os GTs vão se encontrar novamente, de articulação e o GT. Depois eu passo a palavra para quem quiser, mas queria agradecer o Cláudio, cadê ele? Ver se ele quer fazer mais alguma consideração, se despedir. Também queria agradecer muito a presença da Surama, do Marcelo e do André Noblar, que tem ajudado a gente muito em todas as questões da cultura. E eu acho que por hoje, por mim, é isso. Passo a palavra para o André, para o Cláudio para se despedir, e depois para o Felipe de novo para ele falar sobre o Backstage Sem Fome. Obrigado, pessoal. É um prazer, a gente trabalha junto demais, a gente ama vocês, sem vocês a gente eu faço coma, então assim, a gente sabe a importância. Faço coma, tem um bando, então a gente sabe que sem vocês a gente, como diz o Cláudio, não tem brilho de nada. Vocês fazem as coisas acontecerem. E aí é isso. Estamos aí para ajudar, contribuir e ajudar a organizar, porque é organizado que a gente consegue as coisas. Vai lá, passar a palavra aí para o Cláudio. Não, galera, de uma maneira muito sucinta, muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês. É a galera que a gente respeita muito, né? Como eu disse, essa transversalidade da graxa é um negócio sensacional. A graxa está em tudo, né? Se não tiver graxa, não tem nada. O trem não engata e não rola. Então, assim, mas muito legal. Eu acho que eu queria só pedir, Ale, para você depois sintetizar. A nossa turma está anotando tudo. Eu acho que foi assim muito produtiva, tem muitas ideias bacanas aqui, entendeu? Eu acho que ainda dá para trabalhar de uma maneira muito consistente já, encaminhar situações que podem ajudar muito a todos, a todas. Então, me sinto honrado, estou à disposição, gente. Eu quero ver vocês aí felizes atuando, porque eu sei o tanto que vocês precisam. Eu quero ver os órgãos, os lugares que precisam de backstage de uma maneira organizada, o profissional sendo valorizado, isso é importante, né? E eu acho que a gente está no caminho. É assim, é o primeiro passo. É uma longa jornada, né? Nada vem de graça, né? Infelizmente e felizmente, né? Que quando o que vem fácil vai embora fácil, né? A gente agora nessa luta, eu acho que tem tudo para crescer. Tem algumas medidas, como eu falei, que a gente tem que agir rapidamente, a questão das emendas para liberar, projeto entrando, já passa para a gente começar a pedir desbloqueio lá na Fazenda, Lê. Tem que garantir essa qualificação esse ano. As propostas foram feitas aqui agora, passa para a gente a pauta, eu quero fazer uso da palavra amanhã na Câmara, mandando um salve para vocês e falando da nossa discussão aqui, né? E é bom porque a gente, lá na Câmara, tem os nossos também, né? Tem um amigo meu que trabalhou com a gente, hoje trabalha com outro deputado, mas que é o Júlio Paco, talvez muitos conheçam aí, muito dessa parte de sonorização, e o Júlio entrou lá como terceirizado, como comissionado com a gente, depois ele migrou para outro parlamentar, não tem nenhum problema, continua nosso amigo, mas é um cara que também, só um exemplo, né, o Gessé, Reinaldo, de um cara que, porque a gente não tem um concurso específico, quem sabe a gente tem. Estamos falando agora lá uma discussão sobre TV Câmara, como é que vai ser isso, como é que vai ser a contratação, né? Então, tudo isso, a Câmara pode dar um exemplo, né, a gente trabalhar isso de uma maneira mais efetiva para o backstage. Viu, gente? Não vou me alongar, muito obrigado. Obrigado à minha equipe que acompanhou aí agora, Surama, Marcelo, Luciana, o pessoal está à disposição de vocês, o que precisar. Obrigado, querida Ale Capone, Moisés, todo mundo. Eu vou falar todo mundo aqui, que eu consigo ler, estou sem óculos. Leni, Felipe, Marcelo de novo, Reinaldo, Surama, já agradeci, Maico, Fabrício, Jota, Cota, Dedé, tá? André Noblar, não agradeço, não, isso é um corintiano meia boca. Tá aí, ó, Renato Lino. Então, assim, Dedé também, André Lira. Olha, gente, brincadeiras à parte, muito bom estar com vocês, sempre me divirto muito, fico muito feliz. Eu espero que a gente produza muito, né? Porque a gente precisa muito de vocês, tá? Grande beijo. E Cláudio, antes de você se despedir,
eu vou tentar arriscar, né? A gente só sabe se a gente arrisca, né? A gente tem nossa campanha de arrecadação de alimentos. Se você quiser e puder doar para a gente agradece, porque tem muitas famílias Opa, também. show! Assim. Manda. A gente acabou de finalizar um no grupo hoje, finalizamos hoje, né? A gente tem um grupo do gabinete, nós finalizamos hoje, é bem propício, uma campanha de doação de lençóis para os hospitais, para o Hospital de Planaltina, porque com a Covid não tem lavanderia que dê vazão para a quantidade. Então, a gente está comprando, acho que, não sei quanto é que deu, acho que não sei se foram, não sei. Mas a gente faz de bom grado, leva lá para o nosso grupo, a gente se cotiza e dá essa força aí, porque a gente sabe que tem muita gente precisando. Manda o toque aí pela Surama, viu, Surama? Lembra da gente colocar amanhã no grupo para a gente arrecadar. Beleza? Valeu, Cláudio. Queria agradecer a Luciana também, que eu esqueci de agradecer quando eu agradeci a equipe do Cláudio. Obrigada, Luciana. Obrigada, família. Valeu, pessoal. Valeu, Cláudio. Obrigada. Abração. Abraço.